Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês por aí? Começa agora mais um papo, mais um programa do Tec Inverso. Na mesa hoje eu tô com o Everton, nosso editor de ciências lá do Tecmundo. E aí, Tom, tudo certo por aí? Tudo certinho, Paião. Tô bem animado para essa conversa aqui hoje. Também tô bastante animado. O papo Preparado. hoje é com a doutora Carolina Nossetti. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. Doutora, só pra eu não errar, Certo. se você puder explicar pra gente o que a gente faz, o que a gente faz não, o que você faz, qual que é a sua linha de trabalho, só Sim. pra não falar nada de errado aqui. Claro. Eu sou médica e eu trabalho com cannabis para fins medicinais há quase 10 anos. Um pouco na parte clínica, um pouco na educação, advocacy e acesso. Buscando aí no futuro uma democratização do acesso a cannabis no Brasil. Tá certo. O Tom me deu um toque. A gente sempre começa o nosso podcast falando sobre história de vida. Mas Certo. tem uma questão que a gente acha bom, né, já entender logo de cara, que é o que é a maconha medicinal. Tá. Eu vou falar que é cannabis para fins medicinais. Tá. Cannabis medicinal acaba sendo um pleonasmo, porque mesmo o paciente que faz um uso religioso, um uso adulto da cannabis, acaba tendo benefícios medicinais dessa planta. Então, a cannabis é uma ferramenta da medicina há mais de 5.000 anos. É uma terapia efetiva para algumas condições de saúde, segura, muitas vezes quando comparado com os medicamentos de primeira linha, e tem um potencial terapêutico já descrito em diferentes condições. A gente tem robustez de artigos científicos em algumas condições, eu já falo quais. Tem outras que a gente não tem tanta evidência, mas que a gente vê na prática clínica, mas é uma ferramenta terapêutica efetiva em algumas condições e segura quando comparado a alguns medicamentos controlados. Nossa, muito interessante. Já me desperta um monte de pergunta que a gente vai fazer mais pra frente. Sim. Pode ir. Não, só para, como a doutora falou, cannabis medicinal, quando a gente está falando da cannabis medicinal, a gente dividiria isso em algumas substâncias com potencial terapêutico? O que é essa cannabis medicinal? É uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados, divididos em 3 categorias principais e algumas categorias menores. Então, os canabinoides são... essa é uma categoria principal, são mais de 100 documentados. O CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol, são os mais estudados, mas temos outros canabinoides muito impactantes na saúde. Temos os terpenos também, que são os óleos essenciais, também demonstram um potencial terapêutico. A gente tem os flavonoides, que é o que dá cor e sabor aos alimentos, às comidas, e que também tem o seu potencial terapêutico. E aí, então, essas são as 3 principais categorias de componentes da cannabis. Doutora, falando mais sobre a sua história de vida, você podia contar pra gente onde você se formou, Sim. quais as suas qualificações acadêmicas? Claro. A minha vida profissional começou mais ou menos com 13 anos, quando eu comecei a trabalhar nas operações dos meus pais. Eles têm um envolvimento com inovação, eu sempre gostei de trabalhar, e aí quando chegou no colegial eu decidi só trabalhar. Eu estudava à noite, não dedicava tanto tempo de estudo, até que eu resolvi fazer medicina. Aí certamente o tempo ficou bem diferenciado. O que me inspirou foi super clichê, que foi o Patch Adams. Quando eu vi o Patch Adams, do filme do Patch Adams, eu chorei muitas horas, que eu me clichê, mas conectei. é um filme... Sim, é lindo, vai. tá. É um filme clichê, mas é um filme lindo. E a história dele também é muito bonita, né? Até então eu queria ser delegada federal. Makes no sense. Síndrome do Cavaleiro Branco desde pequenininho, salvava os cachorros, depois eu queria salvar os gatos, eu queria salvar quem eu podia salvar. Então a medicina acabou preenchendo todo esse espaço. Mas olhando agora retrospectivamente, por que o Patch Adams me tocou muito? E eu acho que foi uma inovação social ali, dele fazer algo que está sendo feito há milhares de anos de uma maneira completamente diferente, mas ao mesmo tempo extremamente simples. Então, por meio de ações simples de empatia, ele conseguiu mudar a forma com que eu via a medicina, ou a forma que a medicina era feita mesmo, porque era diferente dele, na minha visão. Existia uma frieza, o paciente era um número e uma doença. Ele falei, perguntar, mas qual é o seu nome?
Então, isso me arrepia até hoje. Vocês não estão vendo. Mas me chama, assim, essa força do tocar a pessoa no coração e de realmente fazer a diferença. Então, essa foi a minha primeira parte como medicina, entrando na medicina, né? Antes de você sair da medicina, só um pouco mais aí, durante a sua formação, tinha um pouco essa coisa da empatia durante os estudos na universidade, alguma coisa, ou era uma coisa mais fria mesmo, isso era uma coisa mais de você? Ainda é frio. Eu lembro de uma das coisas eu ter pedido pro universo, assim, antes de entrar na faculdade, é não me deixar fria. Isso era uma preocupação minha. Na faculdade, assim, acho que todo mundo já teve a experiência de ir num médico, ele não falar bom dia, boa tarde, boa noite. Então, acho que depende muito da pessoa. Então, não tive algo muito diferente na minha faculdade de que teria em outra faculdade pra gente ter empatia. Eu acho que teoricamente, todo mundo teria que ter, tem que ter um cuidado, um respeito pelo paciente, mas eu acho que é cultural. Tem gente que tem gente que não tem. Mas eu fiz Vassouras, medicina em Vassouras, essa foi minha base. Trabalhei em muita emergência durante a minha formação, mesmo na Autoban, fiz estágio, fazia resgate, gostava de emergência e de resgate. Resgate em situações desafiadoras, um barranco na estrada, ou alguém caiu de um penhasco. Então, isso, eu gostava dessa velocidade da emergência, mas sei que não ia conseguir chegar muito longe, que é muita dedicação. E aí, no meio da faculdade, eu me envolvi num projeto de desenvolvimento de produtos ricos em açaí, em outras frutas da Amazônia, fazendo exportação para os Estados Unidos. Então, montei essa operação aqui no Brasil, e aí voltava de Belém, foi muito legal, essa parte de não só de desenvolver o produto, mas conectar a academia com o produto, que é um pouco do que eu faço hoje, trazer a legitimidade dos cientistas. Eu não sou acadêmica, apesar de eu gostar muito de estudar, estar envolvida em algumas publicações pequenas, a minha questão muito mais é juntar as pessoas e fazer a coisa acontecer, juntar as pessoas para um projeto. Então, lá eu tive contato com o professor Hervé, que é um dos maiores pesquisadores de açaí do mundo, não é brasileiro, acho que ele é francês ou belga, agora eu já não lembro. E ele trouxe a expertise da Universidade Federal lá de Belém para a produção do açaí e para a extração e desenvolvimento dos produtos para exportação. Foi muito legal de ver a comida, o potencial terapêutico da comida, que é um nutracêutico. Eu não sabia o que era nutracêutico, mas vi que era muito impactante essa parte. Então, foi boa a operação, mas Brasil é muito difícil de lidar com logística de congelados. Aí, 2 vezes, o container foi desligado no navio, indo para os Estados Unidos, perdemos carga, aí não fazia mais sentido financeiramente. E aí, durante a minha faculdade, no final, parte do meu internato foi no Jackson Memorial Hospital, em Miami, e eu adorei, assim, a estrutura. Tudo igual ao livro, tudo acontecia perfeitamente igual ao livro. E eu tava vivendo uma vida muito MacGyver dentro de hospital no Brasil. Às vezes tinha, às vezes não tinha, às vezes o paciente ficava vivo, às vezes não ficava porque não tinha um aparelho. Então aquilo tava um pouco pesando, porque eu escolhi fazer medicina. Eu tenho pais empreendedores, eu poderia não ter ficado lá e não ter feito isso. Mas eu tinha essa energia de mudar as coisas, impactar, e o paciente criou-se uma conexão ali minha de fazer a diferença. Então, eu vendo que tem um país que tem estrutura para comportar as minhas necessidades profissionais, fazia todo sentido. Então, eu voltei para o Brasil, acabei minha faculdade e fui para os Estados Unidos. Assim, malinha e cuia. Não tinha nenhum plano, tinha um visto de turista e 2 malinhas. Aí eu cheguei nos Estados Unidos na pior semana da história dos Estados Unidos, of all weeks, em outubro de 2008, quando as pessoas estavam se jogando da janela por causa da queda da crise da bolsa. E foi muito pesado. Então eu cheguei lá, não tinha nem emprego para americano, quanto mais para brasileiro, não tinha o Social Security ainda. Mas muito determinada a fazer a coisa acontecer. E nos Estados Unidos, se você está querendo trabalhar, você faz esse negócio direitinho, você consegue, não importa as vias. Então, eu consegui um emprego, depois, inicialmente, num karaokê coreano. Que é divertido demais, né? Foi divertido. Foi bom pro meu inglês também, né? Fortaleceu. E aí, logo, eu comecei a ser subgerente desse karaokê em Manhattan. Então,
do tempo que eu passei nos Estados Unidos, um período de 7 anos foi em Manhattan, e um desses 7 anos eu passei em Miami. Então, Nossa, é muito louco, só comentando, que você teve experiências culturais bem gritantes, né? Primeiro Belém, que é incrível, Belém, assim, eu nunca visitei, um dos meus sonhos é conhecer lá, mas pelo que eu sei, pelo que eu consumo, é um lugar incrível, culturalmente, muito rico. E aí você conhece uma cultura coreana dentro de Manhattan, que tem também toda uma gastronomia própria, os banchans, os kimchis, não sei o que, não sei o que lá, e a cultura coreana nos Estados Unidos também, que tem a sua própria cultura. Você foi, então, imersa em vários tipos de cultura. Porque lá em Manhattan é muito misturado as coisas. E eu vim do Rio de Janeiro antes de ir para lá. Com os cariocas, depois fui para Belém. Ficava indo e voltando de Belém, aí depois fui pra lá. Mas foi bem interessante essa questão cultural. Então, eu fiquei em Nova York, em Miami 1 ano, e depois, no final, fiquei 2 anos e meio na Califórnia. Mas quando eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei nesse karaoke bar, eu virei subgerente, depois eu consegui o meu green card, meu social security, aí me chamaram para trabalhar como gerente de um restaurante, era um brunch high-end, no Gramercy Park, que é um lugar bem legal. E como eu tinha experiência de gestão dos empreendimentos da minha família, eu ajustei e adaptei, apesar de que nunca tinha feito gestão do restaurante, mas eu estava determinada a pagar minhas contas, ninguém pagava minhas contas, eu precisava comer. Mas foi muito bom, assim, a excelência de Manhattan, todo mundo que está lá quer ser o melhor. Não é que era essa a minha vontade, mas eu só queria ser. Eu queria poder ser, né? Porque no Brasil eu não tinha estrutura para isso. Mas lá são pessoas, hustlers, né? É uma vibe de eu vou fazer acontecer. E é uma cidade dura. É muito frio. Era -5, -10. Dá para ter carro. Assim, eu tive carro um período, me arrependi, porque tudo caro, para deixar o carro é tipo um outro aluguel. Então, você fica com thick skin, você fica... Qualquer coisa tá bom hoje, sabe? Como comida fria, comida sem sal, café frio. Assim, me deixou muito durona, assim, nesse sentido de nada vai me incomodar agora. Tem outras coisas muito mais complicadas. E aí, eu comecei a estudar, né? Um pouco depois que eu cheguei lá, para revalidar meu diploma. Eu não queria deixar de ser médica, mas eu precisava passar por um longo caminho. E esse exame é um inferno. É traumatizante, só de pensar me dá um gatilho aqui de tantas horas. Desculpa a leiguice, é o contrário do Revalida? É o Revalida. É o Revalida o nome mesmo? Mas é outro nome lá. Tá. Aí o Assembly Boards, Step 1, enfim, tem alguns módulos de teste. E aí eu comecei a estudar muitas horas, porque eu achei que 4, 5 horas era suficiente, eu tinha que pagar minhas contas, aí vi que não dava para pagar a conta e estudar ao mesmo tempo, tinha que juntar uma grana, parar para estudar, e depois voltar a estudar. E o desafio quando eu parava para estudar, eu tinha que estudar na correria. E aí eu descobri que 5 horas não era suficiente, mas 8 horas também não. Só que até hoje eu tinha um mega déficit de atenção. Tipo, a mosca passou, já era. Eu tava na mosca, eu tava lá tudo, assim... Me muito com você. Aí eu descobri que, no mínimo, eu tinha que estudar 12 horas. E foi um ciricutico na alma, assim, agora eu vou ter que mudar quem eu sou pra conseguir ficar mais que 5 minutos sentada, que é muito difícil pra mim. Então, foi uma martelação, foi uma bateção de cabeça enorme de eu me conhecer, de eu aprender a ficar sentadinha, parada. Só que chegou uma hora que só 12 horas também não era suficiente, porque o indiano que estava sentado do meu lado, ele estava fazendo 16, 17, porque eles nunca foram felizes na vida, eles não estão perdendo nada. Então, eles deixarem de fazer coisa era uma coisa nunca fizeram. Mas eu tinha que também lidar, além de eu ter que sentar e estudar, de eu esquecer que existe um mundo lá fora muito legal para ser vivido. E você estava numa cidade bem legal de ser vivida. Bem legal. Então, foi toda essa preparação, assim, de mudança de mindset. Só que chegou uma hora eu não conseguia nem comer nem dormir. Eram 14, 15 horas pesadas, numa outra língua, com pessoas do mundo inteiro, um monte de cultura diferente. E eu tô em Nova York, você tirar as distrações também é um trabalho, né? Só de se evitar ali. E eu não conseguia, e eu fui pro médico. Aí me prescreveram um Zolpidem, que é o Stilnox. Famoso. Zolpidem. Se usa muito. Pra mim foi a coisa mais maravilhosa, desde pão cortado em quadrados.
que eu não recomendo. Não comam pão, que é ruim também. Mas na minha visão, assim, era tudo que eu queria era dormir. Eu só queria tomar um comprimido e acordar no dia seguinte às 6 horas da manhã, pronta para trabalhar, para estudar. E eu fiquei assustada, falei, isso aqui é bom demais. Eu não tenho nem tempo, nem dinheiro para ficar viciada em remédio. Então eu falei, isso não é uma opção. Eu não tomei a segunda vez. Mas eu tinha essa consciência. E aquilo ali ficou grudado na minha cabeça. Eu falei, gente, quanta gente não tá tomando isso aqui desavisado? Isso aqui é viciante para caramba. Ah, é? Muito. Eu não sabia que os era A gente tá vendo, né? Hoje aqui no Uma Brasil. epidemia. eu tô vendo, a gente vê muito relato de gente, eu pelo menos vejo muitos amigos até falando, tô tomando Zolpidem, não sei o que lá, mas não sabia que ele tinha esse agente viciante também, isso eu não sabia. Eu achei que era a moda, né? Que nem na psicologia agora a moda é TDAH, né? Que todo mundo fala Pode ser. agora. Tem ondas, né, de termos, e eu achei que os Zolpidem Mas era só... dormir bem vicia, né? É maravilhoso. É verdade, Eu faz dormiria sentido. toda noite, se eu pudesse. Se não fizesse mal, eu ia querer uma ajuda dos mas realmente é muito ruim. E aí eu comecei a procurar uma outra opção. Aí um colega médico falou, você já considerou cannabis? Ele era um médico e ele fumava todo santo dia. É uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E aí já deu um bug, porque na minha cabeça, por mais que eu não tivesse preconceito, na adolescência tinha algumas pessoas próximas que usavam, mas eu não tinha ninguém próximo naquela época da minha vida, ou na minha vida adulta, e eu tinha percepção de que quem usava cannabis era lento, assim, não era inteligente. Ficava sentado no sofá comendo. Ficava bem clichê, assim, a minha visão de quem usava cannabis. Mas aquele médico fez assim, mas é um cara tão inteligente. De certo eu devo ter feito uma cara de ué. Assim, não o preconceito dele usar, mas medicinal, tipo, terapêutico. Ele tá falando pra eu substituir o Zolpidem por isso. Aí eu coloquei na internet, cannabis, medicinal, terapia, sei lá, coloquei algumas palavras-chave. Aí saiu um artigo científico, primeiro que eu vi, da doutora Cristina Sanches, da Espanha, falando que o THC, que é um dos componentes da cannabis, tem um potencial terapêutico para facilitar a morte de células do câncer. Tipo um suicídio celular, mais ou menos, tá? Chama apoptose isso. E aquilo ali me deixou em estado de choque uns 3 dias. Mas não era pouco, não. Era assim, eu tô estudando 15 horas, tô pagando do meu bolso, no frio, morando numa caixa de sapato, para agora eu descobrir que existe uma substância que mata o câncer, ou que pode facilitar a morte celular. E ninguém me falou nesses livros. Parece muito importante para alguém negligenciar essa informação. Se fosse alguém da minha família, eu já estaria na rua. Por que as pessoas não estão na rua? Pessoas na rua, cara. Aí eu vi que muitas pessoas estavam na rua há muitos anos. Só que quem estava na rua não era o médico. Era o pessoal ativista. Era o pessoal que queria liberar o uso adulto da cannabis. Aí misturava alguns pacientes ali no meio. Não tinha legitimidade para falar disso. Eu falei, isso aqui não é um desafio de ciência. Tem muitos anos que essa planta está sendo usada. Isso aqui é um desafio de comunicação. Enquanto isso não estiver sendo comunicado de forma apropriada, a gente não vai sair do lugar. Doutora, só para situar essa época da consulta, quando você entrou em contato com a cannabis... 2012, mais ou menos para 2013. Perfeito, só para a gente saber mais ou menos. E só para entender direito sobre isso que você falou, essa diferença de comunicação significa que os ativistas eram desde pessoas que queriam o uso recreacional e o uso científico, elas estavam ali. Pouca gente, Paião estava falando do uso medicinal dessa planta, era muito mais gente tentando liberar o uso adulto. E aí, aos poucos, os pacientes começaram a entrar nesse movimento, mas era uma ala pequenininha da marcha lá dos Estados Unidos, ou da marcha daqui um pouquinho. Então, não era o grosso e atrapalhava a mensagem, porque quem precisava ser convertido vai olhar essas pessoas. Quem que são essas pessoas? Ah, não, são ativistas, querem uso adulto, não vou prestar atenção neles. Aí eu, com uma cabeça assim de empreendedora, no sentido de que o que eu posso fazer para mudar essa cena? Porque dali eu já estava vendida. Assim, eu falei, não, eu tô com essa informação na cabeça. Porque aí eu descobri que não era só câncer. Era doença de Alzheimer, era autismo, era pacientes com dor, náuseas e vômitos. Tinha uma gama de indicações possíveis com potencial terapêutico já descrito há muitos anos.
Inclusive, o professor Rafael Michulan, que é uma referência sobre isso mundial, infelizmente a gente perdeu ele alguns dias atrás, e o professor Elisaldo Carlini, que é um grande cientista, que infelizmente também não está entre a gente, eles fizeram o primeiro estudo clínico de cannabis juntos, de canabinoides. Então, foi um brasileiro que publicou o primeiro estudo clínico sobre esse assunto, e foi em 1980. Muitos anos. Eu falei, por que isso está parado lá? Por que não translaciona, né? Por que não sai da academia e vai para a vida real? Aí eu vi que não tinha ninguém comunicando. Eu comecei a estudar comunicação, estudar marketing. Aí eu vi que... Fui ver os produtos, né? Em algum momento da minha aulinha lá do Google de marketing, eu vi, produto, pode ser a caixinha. Eu falei, a caixinha aí, com essa brand. Aí, comunicação médica, né? Eu falei, cadê as caixinhas? Aí tava lá. Eu não tô brincando, tá? Green Gorilla. Girls Cookies. Eu falei, gente, um médico vai prescrever Green Gorilla? Não vai. Eu não vou prescrever isso aqui. Não é porque eu não acredito, não sei nem quem que é essa marca. Mas certamente, esse paciente vai chegar em casa e vai mostrar isso pro tio, pro vô, isso aqui vai atrasar o acesso desse paciente. Vai ter que explicar, porque já não respeita, vai respeitar muito menos. Sim. Tá, aí quanto mais eu estudava, mais eu vi que o desafio era esse mesmo. Eu comecei em algum momento a estudar marketing médico, porque eu entendi que o bottleneck, o que atrapalhava a gente progredir, era que ninguém estava falando com esse médico. E o médico precisa estar junto com o paciente. Então, é o paciente usando, não falando com o médico, sabendo que o médico não vai aprovar, e se o médico ficar sabendo, ele vai falar que não vai atender mais esse paciente. Então, estava todo mundo, assim, sem comunicação efetiva entre as partes. Aí eu comecei a estudar qual que seria a melhor forma de fazer isso. Se sem um produto de qualidade e com uma carinha médica, sem isso na mão, não vai dar para sair do lugar. Então, eu comecei a desenhar um projeto que era um piloto, inicialmente uma empresa de comestíveis. Eu estava em Nova York nesse período, desenhei um plano de negócio, desenvolvi a linha do produto e eu vi que eu precisava estar em Los Angeles, porque não tinha regulamentação em Nova York ainda. Então, eu peguei meu projeto, estava indo para lá, no meio do caminho eu encontrei alguém que se interessou, investiu, trouxe uma estrutura de operação, fiquei muito mais na parte de desenvolvimento de produto, marketing e a parte técnica. Mas nesse estudo, na estratégia de comunicação sobre isso, eu entendi que, primeiro, tinha que ser um médico falando com um médico. Aí comecei a entender o que o médico gosta, como que eu tenho que falar com esse médico que eu vou virar a chavinha, que era isso que eu estava querendo fazer, mudar a cabeça dele. Eu vi que médico gosta de Nespresso, Hermes e Apple. É o médico. Deu no research. Eu falei, tá, vamos fazer a Apple da cannabis. Que tipo de marketing que é legal? Tá, tem 25 metodologias de marketing, uma que melhor é marketing experiencial. Aí eu comecei a estudar marketing experiencial. O que a Apple tem que é diferente? Usa assim, sentidos diferentes, texturas diferentes, tem um cheirinho diferente. Falei, tá, vamos trazer isso pra cannabis. Então, primeiro, que não era a minha área, então não era a minha intenção ser a mega do master, a mega master do marketing. Era só, na realidade, o que precisava era bom senso, uma paleta de cor azul e 2 neurônios. Não precisava ser o Washington Oliveto. Porque uma caixinha amarela, laranja e com cara de óculos assim, qualquer coisa que tenha azul e um nome normal venderia. Então, eu queria trazer essa seriedade da indústria farmacêutica, das cores apropriadas, da técnica, da semântica que já tá sendo executada há anos, para uma área que ninguém estava olhando com essa seriedade. Então, era essa uma estratégia. Um marketing experiencial numa marca high-end, não tinha marca high-end em Los Angeles, tipo, uma marca de macarrão bonitinha, mas longe de ser high-end. Então, eu vi que tinha um vácuo no mercado enorme, e eu vi que a estratégia de comunicação mais efetiva para os médicos era a visitação médica. Eu não ia falar para as pessoas, tipo, então, Tom, minha ideia aqui é visitar médicos falando de cannabis, 2013. Eu me sentia a bruxa da Inquisição, a bruxa que estava querendo ser queimada na Inquisição. Primeiro que eu já tinha saído do Brasil para ser bartender, garçonete, gerente, que aquilo já estava fora. E agora eu ia fazer visitação médica. E eu vi a resistência. Tudo que é inovação, as pessoas tinham resistência. Mas
que, Carol, você vai fazer uma caixinha da Apple? Por que a caixinha? Por que não coloca? Vende assim mesmo. Virou trufa, era pra ser brigadeiro, porque nessa época o pessoal tava sendo pego no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram dessa época. Eu falei, quem que não gosta de brigadeiro, né? Mas, efetivamente, o americano não gosta de brigadeiro. A gente mudou pra trufa. Sem derivados do leite, sem glúten, sem componentes orgânicos, bem terapêuticos. Então, tinha uma versão com cannabis e sem cannabis. Os componentes eram curados intencionalmente, então tinha uma trufa com uma planta específica de sativa ou de índica, com componentes, vamos dizer, que tinha uma trufa para aumentar a energia. Então tinha uma sativa específica, tinha extrato de açaí, tinha extrato de café, tinha alguns componentes que sinergeticamente trabalhavam para trazer essa intenção da trufa. Então, uma para acordar, uma para dormir, uma para criatividade, enfim, tinha alguns objetivos ali no consumo dessas trufas. A inovação aí do marketing foi, a gente não podia fazer marketing com cannabis nessa época. E aí a gente criou uma marca sem cannabis e uma com cannabis, com praticamente o mesmo nome. Então, só podia ter associação. Nessa época não podia ter uma empresa. Isso foi em 2015 que eu lancei com esse grupo. Então, os nomes eram parecidos, então a gente ia no médico falar do chocolate sem cannabis. Olha, tudo isso aqui que você tá vendo, que eu tô te deixando uma caixa aqui, tá? Temos uma versão com cannabis para os seus pacientes, se estiver interessado, tá aqui nesse dispensário em Los Angeles a caixa. Então, a gente conseguiu burlar de uma forma, assim, viável financeiramente para as duas partes, né? Porque a gente vendia também o chocolate sem cannabis e a gente conseguiu operar. Então, era possível você passar por um tratamento comendo chocolate? Esse era um quebra de paradigma. Que coisa maravilhosa. Parece bom. Gostou, né? O pessoal gostou. Porque era isso. Que paradigma que eu queria mudar? Que você tá doente, você tem vergonha do seu remédio. Você chega na casa das pessoas com remédio e elas escondem, que é vergonhoso. Eu queria que as pessoas se sentissem $1 milhão com o seu remédio, que elas tivessem orgulho e que elas pegassem igual fazem com o seu iPhone, com o seu Tesla. Você já viu? Então, era essa... Eu queria trazer um ponto positivo pro tratamento. Não precisa ser feio. Podia ser uma joia ali, no sentido de, nossa, que lindo. Então, isso que eu queria trazer. Então, esse era o conceito. E a gente conseguiu fazer. E aí, a gente chamou a atenção de algumas marcas interessantes, como Tequila Patron, Jägermeister, os C-Levels do Snapchat nos chamavam para fazer com chocolate, sem a cannabis. Então, a gente fazia evento para, sei lá, distribuidores da Patron. Então, a gente fez um chocolate com a Tequila Patron XO, então virou um chocolate com a tequila, e a gente deixava lá eles distribuíram nos jantares VIP deles. Ou a Jägermeister, que queria fazer uma ação de marketing, a gente fez. Jägermeister, que é um líquor normalmente bem esquisito no meu taste, né, no meu gosto. Eu amo. Eu amo Jäger. Tem o Jäger Bomb, que talvez desça com Red Bull, mas... ficou uma delícia com chocolate. Sim. Então, a gente começou a fazer essas campanhas mais... assim, com marcas mais estabelecidas. A gente foi chamado para ir no MTV Awards, que foi uma experiência legal, com o chocolate sem cannabis, mas claro... mas as marcas, de alguma maneira, elas estão associando ali, não associando a marca a cannabis, mas eles sabiam que a empresa trabalhava com isso e beleza. Beleza. É que lá também... sei lá, uma visão um pouquinho diferente, assim. Eu só tô com uma dúvida aqui, que obviamente, por te ouvir, eu já tenho alguma resposta, mas a legislação lá não tinha nenhum problema com isso, né? Já desde 95 o uso medicinal da cannabis já é regulamentado na Califórnia. Então teve esse ponto positivo, assim, da gente ter o apoio de algumas marcas, os chocolates estavam legais, a gente estava em alguns... o posicionamento era interessante, a gente estava em alguns lugares que nos ajudavam a espalhar a mensagem. Então, uma das empresas era, por exemplo, um charter de aviões pequenos, um aluguel de jatinhos particulares. Então, a gente estava lá, em alguns outros lugares interessantes, em termos de posicionamento. E aí, depois do MTV Awards, certamente deu uma acelerada no processo. Aí, em algum momento, uma marca que é muito importante nos Estados Unidos, chama Charlotte's Web, eles mudaram o cenário da cannabis no mundo, porque eles fizeram um documentário com a CNN chamado Weeds. É uma história
muito emocionante. E eu já conhecia o trabalho deles, eles são 7 irmãos do Colorado, então já era fã deles. E quando eles me procuraram, foi para fazer consultoria, porque eu já estava fazendo consultoria para outras empresas. Então, outras empresas menores entenderam que eles estavam completamente perdidos, porque não tinha ninguém técnico ajudando eles. Então, comecei a já ajudar a fazer um produto, uma embalagem. Daqui a pouco, olha, Carol, você pode ajudar a gente a treinar a nossa equipe de venda? Claro, ajuda a treinar a equipe de venda. Então agora a gente quer fazer um produto para dor. Que semente que a gente coloca no solo? Aí eu comecei a formar equipes para pontos específicos da cadeia. Aí chegou alguém e falou, olha, Carol, eu tô desperdiçando muito aqui com água, cara, tá ficando caro a minha operação. Tem alguma tecnologia que você consiga implementar aqui no meu cultivo para eu reduzir o custo? Aí fui atrás, aí criei uma parceria com uma pessoa que faz inteligência artificial, que tem sensores para cultivo, aí teve uma redução de custo drástica. Eu comecei a fazer consultoria da cadeia, e nesse meio tempo essa empresa muito grande me procurou, eles não tinham médico, eu acho que até hoje acho que eles tenham, porque eles não querem, lá eles são mais comida do que remédio por questões legais, é mais suplemento, e foi muito transformador. Eu tinha um outro parceiro que também era grande, os dois tinham vontade de vir para o Brasil, então eu ajudei a fazer a internacionalização dessas 2 marcas. Então, já era difícil o suficiente achar um médico que tinha experiência em cannabis. Achar um médico com experiência em negócio, em gestão e desenvolvimento de produto, era muito difícil para eles. Então, não é que o mercado não queria se melhorar. Primeiro, não sabia que isso é importante. Segundo, não tinha gente para fazer isso acontecer. O médico não quer ficar colocando a carinha. E quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, com essas 2 marcas, não só na parte da tropicalização em si, mas depois eu virei consultora técnica dessas marcas, eu morava nos Estados Unidos já há 10 anos. Eu não tinha interesse nenhum em ficar aqui. Eu não queria ficar aqui, inclusive eu fui embora porque eu não queria ficar aqui. Quando eu comecei a fazer coisa e falar, televisão, notícia, etc., se eu perdesse o meu CRM, eu não tava nem aí. Então eu consegui apostar porque eu não ia ficar aqui. Se alguém... Mas havia o risco de perder Com o CRM? certeza. Porque eles não permitiam prescrições que eu estava fazendo. Em 2014 saiu uma RDC do CREMESP, que foi algo revolucionário. O CREMESP permitiu que o Brasil, considerando, vamos dizer que São Paulo é 80% aí do Brasil, que o Brasil, pelo menos em um estado, tivesse uma regulamentação que, se eu não me engano, 1 ou 2 lugares do mundo tinham. Só de falar, é possível prescrever. Não importa que era só CBD, não importa que era só epilepsia, mas eles escreveram alguma coisa. E foi revolucionário porque foi muito rebelde do CREMESP fazer isso, porque o Conselho Regional de Medicina tem esse tipo de autonomia. Quem teria que fazer isso era o Conselho Federal de Medicina, que já tinha sido questionado dezenas de vezes e não fez nada. Um pouco como aconteceu na lei aqui em São Paulo, que depois a gente entra nessa. O federal não fez nada, o estadual fez. Então, eu vi que tinha todo um potencial de desenvolvimento de educação, de acesso a serviços de saúde. Quando eu comecei a voltar, continuei fazendo minhas consultorias nos Estados Unidos, e comecei a trabalhar no Brasil. Quando eu vim para o Brasil, comecei a ir, eu ficava indo e voltando, eu abri uma empresa de educação e a minha clínica, comecei a atender. Entendi que só uma consulta não resolvia. Precisava estar do lado, grudado com esse paciente. Precisava ensinar o paciente. Aí eu entendi que tem todo um desafio cultural, de um paternalismo, umas expectativas de um manda e outro obedece. Falei, não vai funcionar, que isso é extremamente personalizado. Então a gente precisa ensinar. Senão esse paciente vai ficar dependendo de mim o resto da vida. E não é que eu não queira, mas não é efetivo. Acho que isso é importante, da personalização. Doutora, considera que o tratamento com cannabis tem que ter um acompanhamento mais próximo, pelo menos uma adequação mais próxima para o tipo de paciente, para o problema que ele quer tratar do que outros tratamentos? Eu não acho que tem que só estar perto, Tom. Eu acho que tem que ter um acompanhamento terapêutico. E assim, um paciente que quer ver um médico e o médico não tem o acompanhamento, a minha recomendação é pensar 10 vezes se você realmente precisa ir nesse médico.
Minha recomendação é buscar um médico que tenha uma equipe multi. E se esse médico que você ligar falar que não tem uma equipe multi e você não tem algum outro médico, você não tem um dinheiro para investir em algum profissional que tem equipe multi, pergunta para esse médico se ele vai te responder. E você veja se ele escreve isso para você. Porque vai ser uma crueldade, um paciente com ansiedade, tá precisando de um apoio, e vai tentar falar com esse médico. É muito difícil, Tom. Depois da consulta. Então, entre a consulta e o retorno, que às vezes tem, às vezes não tem depois de um mês, e a próxima consulta, que demora mais ou menos 6 meses, falar com esse médico é muito difícil. E a gente não tá cuidando de um paciente só com dor. Muitas vezes a cannabis é a última esperança. Então, se eu sou uma médica de dor, não sou a Carolina, não trabalho com cannabis, e eu não resolvo a dor desse paciente, ele tem mais 35 médicos para visitar. Se ele chegou em mim, eu sou a última esperança. E se não deu certo, porque você não tem acompanhamento, a chance de não dar certo é muito grande, acabei com a última esperança dessa pessoa. Uhum. Então, sintam. Os pacientes têm que perguntar se tem acompanhamento terapêutico. Ajudinha para arrumar dose é meio complicado. O que é essa ajudinha? Eu posso ligar 50 vezes? Em quanto tempo? Porque se tem um programa, olha, você vai ter 1 hora por semana, 15 minutos com um profissional técnico uma vez por semana. Beleza? E aí, se eu quiser falar entre esses 2 dias, né, dia 1 e o próxima semana, eu vou ter um WhatsApp? Quanto tempo vai demorar para alguém me responder? 1 dia, 2? Beleza. Se for 5, diga não. Você vai passar raiva. Às vezes a pessoa chega no consultório que tem ansiedade. Mas você não consegue falar comigo, com alguém da minha equipe. Sim. Então é essencial. As pessoas não estão sabendo. Um monte de médico com burnout. Porque a estrutura da medicina está preparada para essa personalização de jeito nenhum. Eu tenho uma pergunta, novamente de leigo, porque eu tô com 2 pessoas que entendem de ciência aqui, de termos, e eu tô fazendo o papel de quem tá assistindo a gente e não sabe de nada, porque eu não sei de nada mesmo. Então a minha pergunta é a seguinte, doutora, você falou bastante sobre os tratamentos canábicos, e eu queria entender mais, por exemplo, quais são os tipos de tratamentos, assim, a combustão da erva, é o óleo, assim, mais Que formato? Mas qual formato? Como assim? Esse tratamento de cannabis, como é que é isso? A gente tem alguns tipos de produto e algumas vias de administração. Então, a flor no Brasil não é algo que o Conselho Federal de Medicina recomenda a prescrição de flores, apesar de ter alguns pacientes que usam flores no Brasil, mas comum fora do Brasil o uso de flores para o tratamento de algumas condições de saúde. E a flor eu vou fumar mesmo. Ou tem outros... Tem vaporização. Por exemplo, em Israel, tem estudos científicos feitos dentro de hospitais com uso de vaporizadores. O Vulcano é um deles, que eles usam dentro de hospital. E é isso, é um vaporizador bem grande, tem um saco que o vapor entra nesse saco e o paciente usa isso dentro do hospital. Uhum. Então, se é para usar flor, a vaporização é muito mais seguro do que se fumar a flor. E é por causa da combustão, que gera outros problemas, né? O calor da fumaça, tem alguns componentes ali que não são positivos para a saúde. Porque na minha experiência, até meu parco conhecimento, eu tenho amigos que utilizam óleo de CBD. Sim, tem. Vamos chegar lá. Tá. Então tem flor, tem óleo, tem cápsula, tem spray nasal. Spray nasal? Inclusive a associação no Brasil tem cremes, gels para pele. Tem absorventes íntimos nos Estados Unidos, às vezes na forma de óvulo para cólica, endometriose, e também supositórios. Então, pessoas que têm condições relacionadas ao sistema intestinal também pode ser positivo. Caramba! Nós estamos muito atrasados aqui no Brasil em relação a isso, né? Mas eu vou te falar, Painho, existe alguns países que estão pior que a gente. Por exemplo, eu também trabalho em Portugal. É mais fácil um paciente conseguir THC no Brasil. Do que em Portugal. Em Portugal é proibido? Muito mais fácil. O cânhamo pode. Então, uma regulamentação da União Europeia, até 0,2% de THC nos produtos, já vai ser 0,3%, mas existe dose baixa de THC, você encontra em qualquer lugar da Europa, no supermercado, mas é óleo rico em CBD com baixo THC. Tem cerca de 20%,
Tô falando da minha prática clínica, não tem esse número a nível, numa esfera Brasil, mas tem uns 20% de pacientes que precisam de uma quantidade maior que essa de THC. Então, o THC não é do mal. O THC tem muito potencial terapêutico e tem situações que sem o THC a gente não tem resposta. Não é nem que tem pouca Então, resposta. olha que interessante resposta. isso, porque na minha cabeça, podem até ser coisas completamente diferentes, mas o CBD acalma e o THC é o que daria a brisa, né? Isso na minha cabeça que eu aprendi. Assim, o THC, ele tem efeitos, né, diferentes do CBD. Então, não tem o high no CBD. Desculpa? O high, a psicoatividade, o barato. Brisa. A brisa. Aham. Isso, Tom. Não tem a brisa. Não temos a brisa com o Tá. CBD. A gente tem a brisa com THC. Mas mesmo uma planta que tenha THC, vamos dizer, uma planta com 10% de THC, tá? E outra planta com 10% de THC, pode ser que uma planta dê sono e a outra planta você arrume a sua casa inteira e vai na academia. Aham. Tem planta que tira o apetite e tem planta que você come a geladeira inteira. Tem planta que dá criatividade. Essas plantas já são manipuladas geneticamente para elas terem mais ou Sim. menos. Não, o pessoal tá fazendo misturas aí, cruzas muito impressionantes. Muito impressionantes. Então, muita gente pode pensar o contrário, mas eu posso passar por um tratamento baseado em cannabis sem nunca ter o barato ou... Com certeza. Essas plantas ricas em CBD, com baixo THC, eles não dão essa brisa. Então, são plantas que têm uma efetividade e é positiva para as pessoas que trabalham durante o dia, que não necessariamente podem ficar high ou ter o barato no meio da sua hora de trabalho. Então, é isso. E vias de administração, então a gente falou um pouquinho dos tipos da via de administração. Aqui no Brasil, a gente tem uma associação, né, que tem esse spray, por exemplo. Tem uma outra associação que tem os óvulos os óvulos vaginais, né, para cólica. Mas é difícil a gente achar um produto que tem uma cepa específica. Normalmente eles misturam algumas cepas. E aí perde aquela questão, né, mas essa cepa aqui tem uma funcionalidade legal para isso. Essa aqui dá criatividade, essa aqui reduz a fobia social, que tem inclusive estudos da USP Ribeirão falando que o óleo rico em CBD pode melhorar a fobia social das pessoas. E aí uma sensação de plenitude também, muitas vezes as pessoas sentem com os canabinoides. Então não é por exemplo, o CBD. Não é que a pessoa vai ficar alegre, feliz, dando risada, não é isso. Mas os canabinoides têm o potencial de mudar a percepção das coisas. Então tem gente que faz o uso adulto da cannabis e fala, nossa, parece que o tempo ficou diferente, o espaço, porque a percepção das coisas mudam. Isso, na parte terapêutica, é muito interessante. Porque, vamos dizer, uma pessoa no trabalho, tem alguém tóxico ali, ou tem algum desafio que está enfrentando. Se você tem uma percepção diferente, o desafio não mudou, mas a forma com que você encara o desafio é o que muda, que é a única coisa que a gente controla no final das Deve contas. dar até ansiedade, né? Muito. Sim. As comidinhas também têm um potencial terapêutico. Sim, se tem canabinoides lá, eles têm como ajudar, sim. Aqui no Brasil a gente não tem comida misturada com remédio, tá? Que é uma regulamentação da Anvisa. Mas nos Estados Unidos tem bebida, gummy, chocolate, Aqui você só pirulito, encontra legal na rua, assim, o pessoal é? passando. Ainda tem. Tem bastante. Sim. Mas também tem o CBG, né? Tem mais de 100 canabinoides já documentados, o CBG é um deles. Tem Entendi. outros que são impactantes, mesmo as formas ácidas. Por exemplo, o THC-A tem um potencial diferente do THC e não dá barato. O CBD-A, que é a forma antes de virar CBD, quando tá na natureza, por que ninguém fica com barato a hora que come uma flor? Porque ela não tá Não tem no composto ativo. Princípio ativo ali do... Não tá descarboxilado, não tá... A forma com que tá ali não é o THC que acontece quando você queima, quando você esquenta. Ele não está Aham. disponível. Tá Nossa, minha numa cabeça outra tá fazendo formato. assim, ó. Parece quando... hoje, vou fazer uma comparação horrorosa. Eu adoro tomar uísque, né? Aham. Mas quando eu conheci o mundo do uísque, eu entendi que cada um... A gama, né? E é o que eu tô Foi sentindo isso. agora. Nossa, eu também, paião. Nossa, um negócio Sim. absurdo. É muita coisa. Eu queria saber onde que a doutora tá trabalhando hoje. Em Um monte de coisa. muitas coisas.
não dorme na pessoa. Eu tenho um consultório em São Paulo. Eu tô indo muito mais online do que presencial. Tem uma equipe multidisciplinar, tem médicos, tem farmacêuticos, tem biólogo na equipe, psicólogo. Tem uma equipe bem multi. Fico indo e voltando de Portugal, então atendo lá também, tem um médico que eu colaboro, lá não precisa ser médico para prescrever ou para recomendar, porque é uma comida, você compra no supermercado, então já facilita. Não tem o óleo rico em THC, né? Não ser o Sativex, que é um medicamento, Talvez também de facilite planta. para os psicólogos, né? Talvez não seja um psiquiatra, né? Com certeza. Uhum. Eu tenho também uma empresa de educação, então hoje a gente tem um curso para profissionais de saúde, não é só para médico. Porque se eu estou falando que a gente precisa de uma equipe multi para fazer isso direito, fazendo as coxas, um médico faz. Ah, mas quer dizer, Carolina, que todos os médicos fazem na coxa? Não, mas as pessoas são humanas. Tem condição do médico que só trabalha com cannabis conseguir fazer isso com excelência. Isso vai frustrando os pacientes. Então, minha intenção nesse curso é ensinar os profissionais de saúde a trabalharem juntos de forma respeitosa e autônoma. Quando se tem um respeito, um conhecimento, né? O médico consegue compartilhar algumas das suas funções, né? Do acompanhamento terapêutico com o profissional de saúde. Então, essas são as minhas funções principais nessas unidades. Mas eu também tenho um trabalho de advocacy que eu comecei a me dedicar depois de um convite da senadora Mara Gabrilli para compor uma mesa no Senado, na Comissão de Direitos Humanos. Depois o hoje ministro, mas então o deputado federal Paulo Teixeira, hoje ele é ministro do Desenvolvimento Agrário, junto com o deputado Luciano Dutti, um médico, ex-prefeito de Curitiba, que o Paulo é o presidente da comissão especial do PL 399, que é o marco regulatório da cannabis no Brasil, e Luciano Dutti é um relator e médico. Muitas reuniões, eles foram muito sérios, e são muito sérios, muito profissionais no lidar com esse tema tão sensível, chamaram especialistas de áreas diferentes. Aí depois me chamaram na LESP, o deputado Caio França fez um trabalho muito profissional, e eu, junto com a equipe dele e com o advogado Leonardo Navarro, a gente sentou para desenhar essa estratégia. A equipe dele concluiu o PL e a gente começou a divulgar e conversar mais sobre isso, e recentemente o governador Tarcísio sancionou esse projeto em lei que permite a distribuição de cannabis pelo SUS, no estado de São Paulo, que é quem consome... foi revolucionário, né? Eu não esperava isso. Eu tava me segurando para não comentar, mas meio... Eu não sei como explicar. O Tarcísio, que a gente sabe a ideologia política dele, liberando um projeto... Bugou a galera. Bom, mas que bom, geral. Né? Pelo É menos. uma questão Surpresa. de saúde pública, né? Mas, Tom, quantas coisas são saídas do saúde pública e ninguém faz nada? Verdade. Sim. Foi uma vivência pessoal dele, tem um sobrinho. Ah. A gente não tinha que esperar precisar para apoiar. Pois é. Sim, total. Mas, enfim, tô feliz Aconteceu nesse caso, foi bom. Então, assim, eu vi que essa parte do advocacy era essencial, porque enquanto não tivesse um marco regulatório, uma lei, algo que permitisse o acesso, a gente não ia conseguir sair do lugar. Então, parte do meu dia é para ações de advocacy e parte são novos projetos, tecnologia, inovação, que eu gosto muito. Então, assim que eu divido meu tempo. Já que a gente falou da lei, para a doutora, o que significa essa lei? Como ela pode impulsionar essa área? Essa lei é a Champions League. Então, se eu jogasse futebol, coisa que eu não jogo, eu sentiria que eu teria ganhado a Champions League. É a Copa do Mundo? Não é a Copa do Mundo. Uhum. Mas é o melhor antes disso. O que seria ganhar a Copa do Mundo aqui? Seria a gente ter o PL 399, que hoje está sentado lá, junto com o Arthur Lira. Uhum. Eu gostaria que isso fosse votado, fosse para o Senado e passasse, virasse uma lei que permitisse... O marco regulatório da cannabis no Brasil, ele permitiria
tanto centros de pesquisa quanto empresas a fazer o cultivo, extração e a comercialização da cannabis no Brasil. Existe um pedacinho dessa lei que menciona farmácias viva, que é uma política pública envolvida aí no governo, né? Onde as pessoas poderiam se utilizar dessa estrutura da farmácia viva para cultivar cannabis. Eu sei que é um pouco complicado de chegar lá, mas existe essa possibilidade dentro dessa lei. Separa e inclui os dois, né? Tanto cannabis como commodity, então móveis, combustível, partes de carro. Tem aviões, Paião, que são todos feitos de componentes da cannabis. Mentira. Verdade. É uma planta Versátil, muito muito versátil. Cara, Tem bateria de melhor que lítio de cannabis. Então dá como pra que a gente fazer. não tá explorando mais isso? Mas eu não durmo por causa disso, meu caro. É complexo. O dia que eu descobri tudo isso, eu fiquei em estado de choque. Eu falei, vamos fazer alguma coisa. Peguei essa bandeira, eu tô correndo com essa bandeira há muitos anos. Com pouco sono. Um pouco mais de sono recentemente, vai. Mas é isso, eu apaixonei por isso porque eu vejo o impacto. E não é só na saúde física e mental, é também na saúde financeira do Brasil, que tá deixando o dinheiro ficar para fora, ao invés de a gente ter isso aqui. Tem uma associação, o Tom conhece, a Abrace, que tem mais de 35 mil pacientes. Temos a Califórnia da Cannabis, na Paraíba. É impressionante essa associação. É uma história muito legal. Campina É um Grande mundo novo e João que eu tô Pessoa. vendo aqui, cara, eu tô... Porque assim, eu vou trazer mais os assuntos do que eu sei, tá? E aí você traz as coisas inteligentes e tal, de Que pesquisa, tá? E eu vou ficar aqui mais na leiguice. Tranquilo. Dentro da minha leiguice, do que eu sei, a cannabis, ela sofre muito preconceito, né? Sim. Chegando ao ponto, não sei agora se eu estou correto, do racismo. Também. Que ela foi uma... ela era muito consumida, né, Negros, pretos e mexicanos. E aí, a partir disso, foi crescendo um racismo É em torno verdade. disso, e as autoridades... Vamos Então, entrar será- na história? Então, é por causa disso que até hoje, é por conta do racismo e do preconceito, que até hoje a gente vê, talvez, a cannabis, ela ser rechaçada desse jeito na nossa sociedade. É by design, né? Tem interesses econômicos que permeiam essas questões. E aí é difícil, aí a gente não sabe da onde começou o quê, mas eles estão muito juntos. E uma dessas partes que influencia é a guerra contra as drogas, que é a guerra mais perdida do planeta Terra e foi feita para ser perdida. Então tem umas coisas que nem tem lógica. Você fala, mas por que acontece? Nossa, como assim estamos nessa? Um dinheiro, de lavagem cerebral muito bem feita. Mas começou primeiro o Rio de Janeiro, então o Brasil, né, nessa cidade, foi o primeiro a proibir a cannabis mundialmente por meio da lei do Pito do Pango. E era para prender escravo. Era uma desculpinha esfarrapada para prender ou pessoas em situação de escravidão da época. Então eles tinham feito já isso no Brasil. Alguém aqui do Brasil levou isso para os Estados Unidos. Lá tínhamos um burocrata americano chamado Eslinger. Ele era tão racista, mas tão racista, que na década de 1940 ele recebeu uma cartinha do Senado pedindo, por gentileza, para ele ser menos racista. Em 1940. Outro nível, né? Tem vários Nesse níveis. nível que a gente está falando. Então, ele, inspirado por esse agente brasileiro e querendo aprisionar negros e mexicanos, esse era um interesse dele. O outro interesse dele é que ele tinha uma verba de gabinete para ir atrás dos bootleggers que faziam que eram moonshiners, ou bootleggers. Então, os bootleggers produziam moonshine, que era uma bebida ilegal, artesanal. Então, ele ganhava dinheiro para perseguir essas pessoas e prender. E aí, quando acabou a proibição do álcool, ele ficou sem dinheiro no departamento dele. Ele precisava caçar um jeito de receber dinheiro. E juntou o útil ao agradável. O útil era o dinheiro que ele queria e o agradável era ele conseguir prender quem ele não gostava, que eram os pretos e os mexicanos. Ele promoveu uma lei ou uma proibição da cannabis
usou o dinheiro de pessoas que ganhariam muito financeiramente com essa proibição. Um deles veio uma fonte dessa verba veio do início da indústria farmacêutica, porque eles tinham acabado de lançar o opioide, e a cannabis era um grande competidor, a cannabis era a terapia mais usada até da década de 1930. Outra indústria que ganhou muito com a proibição foi a de textile, de algodão, por exemplo. A fibra da cannabis é muito melhor do que a fibra do algodão, mais barata e mais forte. Tinham outras indústrias, não vale a pena aqui trazer todas, mas tinha algumas indústrias que beneficiariam muito da proibição, e a guerra contra as drogas veio junto, porque a indústria de armas e de prisões nos Estados Unidos ganhava dinheiro com isso. Então, ok, vamos ter que prender essa galera. E quem que vai ganhar com isso, né? Então isso virou a guerra contra as drogas, a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Quando eu fiquei sabendo que ela existia, eu fiquei impressionada de eu não ter aprendido isso na escola. A gente não aprende direitos humanos na faculdade de medicina. Não aprende nem direito na faculdade de medicina. Então, assim, eu vi que tinha várias deficiências by design que eram feitas para deixar o povo ignorante mesmo, para consumir remédio. Então, eu tinha uma lente cor-de-rosa que o governo, que, sei lá, a Anvisa, estava ali para... Ela era... Enfim, era outro órgão, mas que o FDA estava ali para proteger as pessoas. Não, a galera só tá ali para ganhar dinheiro mesmo. E que se a gente queria fazer alguma diferença, era a gente que ia fazer. Mas a história veio daí. É muito louco você pensar... Eu já achava muito louco só, assim, no raso, viver numa sociedade que o álcool é completamente liberado. E, Bizarro. assim, sendo duro, a maconha não. Porque causam efeitos completamente diferentes. Ninguém mata uma família no carro porque fumou um baseado, desculpa falar assim. Não sei Sim. se é errado, se é certo. Eu tô aqui pisando em ovos. Agora, sabendo de tudo isso que eu tô aprendendo, eu tô ficando mais chocado ainda. Já você vai ficar pé da vida, paião. Do quanto a gente Mas você poderia... tá Vai chegar É lá. a terceira fase. Quanto isso poderia estar gerando até de lucro, pra... Porra, cara. Ou só não prender as pessoas Sim. por um negócio Exatamente, que por um negócio faz sentido X, nenhum. é. E pra mim, aí comecei a ver que não era só o álcool que não tinha, assim, que tinha essa permissividade. Tem um cigarro. E o açúcar. Porque vicia, e é a mesma dopamina da cocaína no cérebro das pessoas. Uhum. E a caseína do leite? A caseína, que é uma proteína extremamente inflamatória do leite, não é a lactose que é o grande desafio, é a caseína. A caseína se transforma num opioide dentro do nosso corpo. Sabe qual que é a categoria que tá no mesmo dessa substância? É a heroína. E a cafeína, doutora? Tô pegando um cafezinho. Também, mas Não eu tô vamos aqui chegar nessa lá. droga. Vamos deixar Tô pegando um cafezinho, tava gritando aqui na minha cabeça a café não cafeína. tem como. Mas assim, droga sempre fez parte da humanidade. Eu não sou... Quem sou eu para falar quem deve ou não usar? Faz parte, tá aqui, eu tô usando, que moral. De vez em quando eu como alguma coisa que tem um doce. A frutose é doce. Também não é saudável. A gente vai deixar de comer fruta que tem a frutose lá. Eu acho assim, é redução de danos. Primeiro a gente saber que é droga. E tomar decisões educadas. Porque eu tenho paciente que chega no meu consultório e fala, não, mas eu como saudável. Eu falo, você come saudável? O que você come de manhã? Um pãozinho com queijo Minas e um copão de suco de laranja. Isso é uma porcaria que você tá comendo. Ah, é? Acabamos com os sonhos dele, gente, então. Tá sendo o podcast que mais tá me destruindo. Tipo, pode me dar um abraço? Eu vou sair daqui, sei lá. Pois é, mas o glúten não precisa ser doente celíaco, ter doença celíaca para você ser inflamado pelo glúten. Não precisa. E tem muita gente viciada em glúten. Deixa. Fácil, né? Ficar viciado em glúten. Pois, mas se fosse bom, alguém teria vício, porque nas coisas boas ninguém fica viciado em brócolis. Ainda. Eu queria. Tava precisando. Nunca aconteceu. Mas assim, o glúten ele é muito inflamatório. A gente precisa de uma saúde intestinal legal. Existe um eixo intestino-cérebro, que não é nenhuma novidade. Mas se você está comendo glúten, o seu intestino, você está inflamado. Se é muito inflamado, pouco inflamado, não sei porque eu não estou na sua casa. Mas isso é ruim
É muito ruim para sua saúde. O pão, eu também não sabia, pai. O Tom já sabia, porque ele tá estudando. Como pão com culpa. É. Mas como? Mas é a decisão Mas educada, limitei. entendeu? Você saber o que Você- que... Olha só. É, o Às vezes- suco de laranja eu também parei, porque apesar de ser Frutose delicioso, mas... pura. Eu é amo uma suco de bomba. laranja. Eu também, pai. É Eu uma tomo bomba sem de açúcar, pelo menos. Mas Não não, ajuda. Mas ele a não tem muito frutose, açúcar. você tá comendo, não. Com culpa pode um pouquinho. Mas é o que eu tô falando. É, A gente tem que saber e tomar decisões Aham. educadas. Você fala assim, olha, eu não tô tomando esse suco de laranja porque é saudável, eu não vou me enganar. Uhum. Então hoje eu vou fazer um pouquinho mais de academia. Uhum. Não vou comer carne por 3 dias. Ou não vou comer queijo por 5 semanas. Aí você começa a ajustar outras coisas para você ter alguns prazeres. Eu como a cada 3, 4 semanas queijo. O glúten. Dia da contravenção, chamamos no consultório. Que é o dia do pé na jaca. Eu faço isso numa sexta-feira normalmente. Porque hoje eu como. Eu vou passar 2 dias com a barriga de grávida. Fico inchadaça. Uhum. E o meu foco fica all over the place. Eu não consigo. Falta o pensamento, meio que não ligo Lé com Cré, some os assuntos no meio da conversa. E assim, é uma vez. Então eu vejo o quanto impacta hoje. Como eu sou magrinha, não tô nem aí se eu vou ficar inchada ou não. Mas eu vejo quão diferente é. Assim, o meu rosto eu sinto que fica diferente, além da barriga e além de eu não conseguir pensar direito. Então eu sei que isso faz mal pra mim. E eu tomo decisões. Eu gosto de queijo. Tá, de vez em nunca eu como queijo, mas eu planejo e programo e evito todo o resto que eu posso nos dias depois que eu faço esse consumo. Isso é muito interessante, porque acho que a gente subestima a influência que as coisas que a gente coloca dentro do corpo, né? Você está colocando ali um monte de substâncias com tudo que Sim. você come, bebe, enfim, que tem efeitos, vão durar aí dias, semanas, enfim, não tem como você Sim. escapar disso. A gente fala de álcool, né, da cannabis, do café, da cafeína, coisas que a gente conhece mais, mas se você desmembra qualquer alimento ali, é um monte de substância que vai ter algum efeito. Idealmente, é a gente ter um tripé aqui na nossa vida, além da cannabis, que a cannabis não é milagre. Então, primeiro, saúde mental e desenvolvimento de resiliência. É saber apanhar pleno. Precisa, sem desequilibrar. Porque vai ter o caos. A gente tem que se preparar para o caos. Uma pessoa que tem ansiedade e que não faz terapia ou meditação, a cannabis vai ser só um band-aid, como é o Rivotril. Era o que eu ia te perguntar. Precisa melhorar, precisa aprender a ter o controle da sua Porque o ansiedade. que me salvou foi a terapia. Mas assim, levou 4 anos aí fazendo. Eu Não ia perguntar temos se esse fosse tempo. só a cannabis, talvez. Não temos esse tempo de 4 Aham. anos. Então, eu acho que é ótimo fazer terapia. Mas tem que começar. Você tem ansiedade? Sim. Meditação hoje. 20 minutinhos. Uhum. Todo santo dia. Tem Que que aprender a controlar. Uhum. Tem muita evidência científica Muita. também, né, de mindfulness, técnicas Exato. de meditação. Começa com 2 minutos. Às vezes tem gente que fica com ansiedade só de pensar que tem que fazer meditação. Sou eu essa pessoa. É isso mesmo. O É isso perfil dos mesmo. meus pacientes eu conheço. Qual que é o endereço? É para um amigo. Mas é isso. As pessoas estão tendo ansiedade ou insônia porque eles não aprendem a relaxar antes de dormir, por exemplo, na Uhum. insônia. Aí acha que vai tomar cannabis e vai resolver. Não, você só vai sair do Zolpidem e você vai para cannabis. Se você resolver a sua insônia, você não vai. Você vai parou de usar cannabis, você vai voltar a ter insônia. Uma coisa com ansiedade. Então, apesar de ser uma muleta segura, é uma muleta, não tá curando nada. Ajuda a curar. No sentido de se você faz outras terapias dinâmicas, e a meditação é uma delas. Principalmente para quem tem ansiedade, depressão e insônia. Começa com 1 minuto. Não precisa começar com 20. Precisa ter ansiedade para isso. Meditação não é deixar tudo preto. Mas é conseguir prestar atenção em uma coisa só. Pode ser sua respiração. Pode ser o barulho do ambiente. Mas a gente precisa e aprender a ter o nosso próprio botão de reset. Da gente conseguir falar, agora eu estou plena aqui. Nada vai me abalar, porque vai vir o caos. Então, primeiro, que é um tripé, tá? Primeiro pezinho do tripé é isso. Saúde mental, resiliência, uma boa higiene do sono. Tem que aprender a relaxar antes de dormir, tem que ter um ambiente, não pode ter luz. Melatonina do nosso corpo, que é o hormônio do sono, ele só produz quando tá tudo escuro. Segundo pilar, alimentação não inflamatória.
Então, o que que inflama? Glúten, leite e derivados, açúcar e adoçante, embutidos, peito de peru, presunto e industrializados. Aí parece que não sobra mais nada na vida. Mas tem muita coisa além disso. Quando você para Pois ali é, tem a quitanda inteira. Vou te Inclusive. falar que daí Todo os erros que eu cometo só o queijo, porque o resto eu fujo mesmo. Que já é Legal. difícil. Que nem você, eu nunca vou ser, porque o Tom, ele é o Oh. cara Imagina, que acorda às isso. 5h30 da Estuda, manhã né? pra correr no parque. Aí Que come o orgulho. pão escondido. Não, mas ainda tem mais. Hum, Os ultraprocessados também são um grande desafio aí, tá? Aí, por que que tá acontecendo hoje, gente? Eles perceberam que tem alimentos inflamatórios, por exemplo, a carne. Aí vai lá e faz a carne vegana. Aquilo ali é muito processado. Aquilo ali é a maior balela que eu já escutei na história do planeta Terra. Você tá trocando 6 por 5. Uhum. Não vai trocar 6 por meia dúzia nesse caso. Mas é praticamente a mesma coisa. Que você tá comendo com um monte de produto ali, conservante, preservante, cor de não sei o que, pra ficar igual a da beterraba, blá, blá, blá. Uhum. E você tá inflamando do mesmo jeito. Então, quitanda mais a proteína que você gosta. Pode ser uma proteína vegetal, por exemplo, grão de bico. Pode ser uma ervilha. Então, isso, tem que ter alguma proteína nessa. E a terceira parte desse tripé é o movimento. Pode ser um movimento passivo, então que você faz, mas é um paciente que não se mexe. Pega a perna do paciente, Uhum. mexe, pega o braço, mexe, passivo. Ou ativo, a pessoa vai e faz o exercício. Por quê? Porque aquele raio do corredor, o barato do corredor, você é Uhum. corredor, Paião? eu sei mais ou menos, porque eu lutava muito na minha vida, fazia pode ser. luta e tal, mas depois que eu tive uma contusão de atleta, aí eu parei. Aham. E faz muito tempo que eu não volto, né? Mas eu entendo esse raio. O raio. Sim. Esse raio, acreditava-se antes que era das endorfinas, única e exclusivamente. Agora a gente sabe que os endocannabinoides, porque a gente produz isso no nosso corpo, eles também trazem esse raio. E a gente tem um THC interno, que é um mimético do THC, que é a anandamida, que é o Bliss Molecule, a molécula da felicidade, que é produzida quando a gente corre. E a gente tem outra molécula que é mimética, é o CBD, que também é produzido, mas no high, essa sensação do bem-estar vem muito mais do nosso THC interno. E o sistema endocannabinoide produz isso quando a gente exercita e a gente extenua. O que é isso? Quase, sabe, esbaforido? Quase morte. Criança esbaforida. Que você corre, não consegue. Quase chega no limite. É aí que se produz mais. E é. Diana tinha que estar aqui, porque ela questiona muito por que eu corro. Ela diz que não entende, eu não sei explicar. Também, Então, mas mas é isso. Por Falou, eu incrível quero que ficar high. pareça, por Quanto incrível... mais pesado, É porque você melhor tá corrida. com anti-inflamação, você tá produzindo substâncias que vão te fazer bem. A gente estava conversando sobre o sistema endocannabinoide. O que é isso? O que significa isso? É um sistema chave e fechadura que a gente tem no nosso corpo. Como a gente tem o sistema neurológico, o sistema imunológico, a gente tem o sistema endocannabinoide. Eu vou trazer assim um exemplo visual. Imagina que o nosso corpo é uma banda. A gente tem o violino, que é o sistema imunológico, a gente tem a bateria, que é o sistema endócrino, e a gente tem um maestro dessa banda. E o maestro dessa banda é o sistema endocannabinoide. Ele que fala sistema imunológico, menos, responde menos. Ou não, mais. Agora precisa de mais. Então, é como se fosse uma mesa de DJ. É uma outra referência musical aqui. Mas o maestro, eu acho que traz muito isso. De ter uma visão do todo e entender, olha, eu preciso mais desse ou menos desse. É um sistema chave-fechadura, então tem coisas que se encaixam, né? Tem a fechadura se chama receptor e a chave se chama canabinoide, um ligante, né? Então a fechadura é um receptor canabinoide e a chave são os endocannabinoides que a gente produz no nosso corpo. E tem os fitocannabinoides, que são os da planta e que se ligam também na nossa fechadura. Como a gente produz esses componentes no nosso corpo, que são miméticos aos principais dois da planta, então a gente tem um mimético que é um parecido com o THC no nosso corpo e temos uma substância parecida com o CBD no nosso corpo, que é o 2-AG. E a gente produz essas substâncias no nosso corpo inteiro. Por exemplo, no seio, na mama. A mulher tem endocannabinoides no leite materno. Então, esse negócio de não gostar de cannabis, de canabinoides, não faz sentido nenhum.
temos isso no nosso corpo. Todo mundo tem isso no corpo. Os animais têm isso no corpo. Alguns invertebrados não têm, mas eu nem vou entrar nessa, mas as plantas têm, os cachorros têm, a gente tem. Então é isso, é um sistema chave-fechadura que o objetivo é fazer algo que se chama homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Então busca equilibrar o corpo. Se as doenças ou algumas condições de saúde são um desequilíbrio do corpo, né, o corpo está desequilibrado, a gente tem uma substância que busca o equilíbrio, pode ser muito positivo e ajudar de várias formas diferentes, porque esse é um conceito também, a cannabis serve para tudo, como assim? Porque os receptores estão no corpo inteiro, e ali a intenção dos canabinoides é modular, não é o remédio da cabeça vai resolver a cabeça e o remédio do pé vai resolver o pé, não, esse é um produto que age no corpo em diferentes receptores, trazendo esse equilíbrio, equilíbrio de diferentes sistemas fisiológicos do nosso corpo. Caraca. Então é por isso que eu vi um vídeo na internet uma vez acho que de uma mãe pedindo a liberação da cannabis, falando do caso da filha dela. E ela mostrou no vídeo a filha dela antes do consumo ali, depois, né? E ela antes, com tremedeiras e tal, e aí depois do consumo ela tranquilaça, assim, conseguindo até se comunicar. Então, o que aconteceu ali foi como se fosse um reforço desse sistema endocannabinoide. É tipo uma suplementação. É tipo uma suplementação. Porque se a gente tem isso no nosso corpo, a gente está colocando um pouquinho mais, a gente poderia até considerar uma suplementação. Mas sim, pode ser que esse sistema esteja com menos canabinoides internamente do que precisa, ou tenha alguma desregulação ali que a gente colocar esses canabinoides pode melhorar. Pode diminuir a ansiedade, ou pode diminuir uma dor, por exemplo. E tem como descobrir isso por exame de sangue, essa quantidade de canabinoides? Não. Ou é por testagem por dosagem, você vai tentando acertar? Vai tentando acertar. Por isso é muito personalizado. Por isso precisa desse acompanhamento Exato. mais próximo. Exato. É como se fosse uma impressão digital, cada um tem sua. Então não tem uma dose certa. Entendi. Não, mas os pacientes com dor, aí eu vejo lá, tabela, isso é muito esquisito, mas vamos lá. Os médicos, muitas vezes, eles precisam de tabela. É uma questão psicológica nossa, com doses, porque a gente aprendeu doses a vida inteira, que o paciente com ansiedade, ele vai tomar de tanto a tanto desse benzodiazepínico para essa função, ele vai tomar de tanto a tanto, se ele quiser sedar, ele vai ter... Então, a gente acostumou com isso na faculdade. E aí, hoje, às vezes, eu pego em materiais, né, e falo assim, olha, fibromialgia de 40 a 60 miligramas de CBD por dia, para ansiedade de 60 a 80. Isso é uma mentira, isso é uma balela, isso é perigoso. E isso é um desrespeito ao dinheiro do paciente, porque pode ser que ali que está falando de 40 a 60, pode ser que com 20 resolvia. E aí? Por que é que está escrito ali? Então é uma completa ignorância, primeiro, e irresponsabilidade de empresas, de quem que seja essa responsabilidade, porque é personalizado. Nem sempre é o primeiro produto que resolve. Pode ser o quinto produto. E nem sempre é a primeira dose. Você vai ficar ali buscando a dose até que acha a dose ideal para esse paciente. Não só a questão do produto, os canabinoides, assim, o CBD, o THC, mas tem outros componentes menores ali que podem fazer diferença também para o cuidado desse paciente. Tem alguma contraindicação? Depende da planta. Mas tem alguns pacientes que usam componentes que alteram a coagulação do sangue, que é um pouco complicado usar cannabis. Ou o glaucoma. A gente sabe, por exemplo, que o CBD, ele pode piorar o glaucoma. Isso é perigoso. O THC poderia melhorar, poderia ser usado, mas a gente não tem artigos suficientes para glaucoma, primeiro. Segundo, o paciente para glaucoma, ele teria que estar usando ele teria que usar a cada 3, 4 horas. E ficar fumando o dia inteiro. Ou usando óleo o dia inteiro. E na madrugada, o que faz? Então, assim, essas são 2, ou pacientes com histórico de esquizofrenia na família. O THC pode ser um gatilho. Ele não vai. O THC não causa esquizofrenia. Não existe uma correlação direta. Mas ele pode ser um gatilho.
Como? Ser despedido do emprego pode ser um gatilho, acabar com o namorado pode ser um gatilho. Tropeçou e caiu. Gatilho pode ser também. Então, é isso. Existe a relação, mas não é uma relação causal. Doutora, na sua experiência, você acha que o Brasil vai chegar em algum momento num ponto de aceitar legalmente a cannabis? Eu tenho muita esperança que sim. Mas eu acho assim, às vezes a gente avança numa velocidade mais rápida do que a gente está esperando. E às vezes a gente vai mais devagar. A gente estava falando agora que São Paulo Uhum. Bom, vamos dizer que o Brasil, né? Porque São Paulo é 80% do consumo. Não tô falando que é o mais importante nem nada, tô falando de volume de consumo de cannabis. Uhum. 80% é consumido no estado de São Paulo. A gente é o primeiro país do mundo a ter uma política estadual do maior estado do Brasil de distribuição pública por um sistema de saúde. Primeiro, Estados Unidos nem sistema público de saúde não tem. E um governo dá cannabis de graça para alguém não existe em nenhum lugar. Então, como assim a gente é o primeiro do mundo em alguma coisa positiva? Mas é. Então, por mais que eu tenha 1000 reservas, né? Porque é tanta porrada que quem trabalha com isso toma, algo como uma regulamentação dessa, né? Uma lei como essa permitir a distribuição gratuita, me traz esperança que a gente vai andar mais rápido. Como eu vi antes, uma regulamentação do CREMESP, feita pelo Dr. Mauro Aranha, junto com o Dr. Osvaldo, advogado, eles fizeram essa regulamentação pelo CREMESP em outubro de 2014, setembro, outubro. Em dezembro, o CFM foi obrigado a fazer uma, porque, enfim, o outro já fez mesmo, né? 80% tá usando e eu vou fazer para não ficar chato. Então, como eu vi isso acontecendo, eu tenho muita esperança que o PL 399 saia do lugar agora. Então, por mais que pareça ruim onde a gente tá melhor que muito lugar. Dentro do próprio Brasil até, né? Sim. Exato. E assim, na Europa, não só em Portugal, mas se você tiver na França e você tentar comprar THC, a não ser o Sativex, que é um medicamento que precisa toda uma burocracia para você conseguir, você não acha um produto em THC. E aqui em Brasil tem pelo menos 20 associações que, assim, alguém vai achar um jeito de mandar um THC para um paciente meu. Então a gente está muito melhor que em muito lugar, certamente. Em um cenário, vamos dizer, utópico, liberado e tal, como que o Brasil se posicionaria? Assim, seria um exportador? Certamente seria um exportador. Certamente. Ele não é o melhor país para ser um exportador, porque tem muito custo de imposto aqui, e é não só a carga tributária pesada, mas a mão de obra pode ser mais cara do que outros lugares, como China. China é um gigante, e também pagam poucos funcionários, né? Tem toda uma questão ali. Agora, o Paraguai, por exemplo, é um país sem quase lei trabalhista. Não estou falando que isso é certo, mas se a gente colocar como posicionamento de mercado, né? É um país que custa 30% a energia, 70% menos o custo de energia. Eles são um país que não tem lei trabalhista, praticamente. Existe um perfil que o funcionário fica com a empresa a vida inteira. É uma cultura de lá. Então, eles não têm que colocar o custo de leis de trabalho dentro do preço do produto. E eles mal têm semáforo na rua para não complicar a vida deles. Então, eles não têm bloqueios para as coisas acontecerem. Então, eu acredito que o Paraguai está muito melhor posicionado para isso, mas o Brasil pode ser sim uma potência. Temos muito espaço para cultivo. Isso que eu penso. Cannabis é uma planta, se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer é cultivar plantas, né? É que cultivar planta cara também, então não ajuda muita gente. Mas eu acho que tem muito potencial para ter produtos maravilhosos aqui no Brasil. Não sei se a gente já passou por isso, mas a gente fala um pouquinho da manipulação genética das plantas. Mas o que eu queria saber é, na sua visão, onde hoje é feita a melhor pesquisa com cannabis? Seja do ponto de vista médico ou do cultivo? Israel. Eles não têm a quantidade de prêmio Nobel que eles têm à toa. Acho que são 8 ou 9. Temos 0, só para uma referência aqui. Bem lembrar.
Eles são muito bons. Eles têm cannabis por via vaporizada dentro de hospital, em pesquisa. Se usa cannabis em todo lugar na rua. A cultura deles é essa. Então, eu fui lá 2 vezes. Primeiro que eu fiquei espantada de quão normalizado a cannabis é lá. É mesmo? Você tá no restaurante, você sente de... Se me Toda perguntasse, hora. eu ia falar nunca. Em Israel, jamais. ia ter essas Curioso, né? coisas. Sabe o que acontece? A humanidade. Eles são um país que nem era pra existir mais. É um povo que não era pra existir mais, se você pensar tudo que eles passaram. E tem muito soldado com síndrome de estresse pós-traumático. Tem muita gente que sofreu por gerações. Uhum. Então as pessoas têm outras coisas para se preocupar lá do que com uma planta. Então, quando você passa essa quantidade de desafios na sua vida, a sua percepção do que é demoníaco ou que é moralmente aceito ou não muda um pouco. E a hipocrisia muda um pouco também. Então eu acho que lá eles têm uma humanidade por todos os desafios históricos que eles passaram. E a inteligência, acho que um mecanismo ali de proteção, um mecanismo de sobrevivência. E quando você estuda o suficiente, você chega à conclusão que não precisa ser gênio para entender, né, que existe um potencial terapêutico e existe segurança suficiente. Sabe onde não é permitido as coisas? Em lugar que não tem prêmio Nobel. O povo é burro aqui mesmo. Pois é. Não é o paciente só que é burro. Os políticos são burros. Quem toma conta do que vai ser prescrito para o paciente é burro também. Porque não proíbe o álcool. Não tem campanha dos órgãos, dos médicos para proibir consumo de açúcar ou de leite. Nem de álcool. Mas tem enchendo o raio do saco da cannabis, por exemplo. Devia estar se preocupando com outra coisa. Então eu acho que é um falso moralismo, que é parte da cultura. Um pouco de burrice. Não sei. Falta de vitamina na barriga. E Não sei. ouvindo tudo que eu ouvi aqui, me soa que tudo isso é um grande atravanca a sociedade. Porque se a cannabis tem essa capacidade, como a doutora está dizendo, de tudo isso que a gente conheceu aqui, desde fibra, desde... Assim, além dos efeitos físicos e psicológicos e psiquiátricos, enfim, mas para coisas, digamos, práticas do dia a dia, como que a gente não está explorando mais isso? Ou é burrice, ou alguém tá ganhando muito dinheiro. Pois é. Não vai ser a gente que vai descobrir qual que é o dos dois. Mas é o que é. Lugares que a gente tem pessoas inteligentes, onde a gente tem um número maior de prêmio Nobel, onde são países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, tem. E hoje, assim, até a Indonésia tem, então nem precisa ser mega desenvolvido para entender, né, que o interesse do país inteiro é mais importante do que o interesse de 2 ou 3. Então eu acho que é consciência da população e essa população ir atrás dos seus direitos, porque tem centenas hoje de pessoas com habeas corpus para cultivo em casa. Habeas corpus a gente só consegue fazer quando existe uma lei que permite que a gente faça isso. E a Constituição, ela traz o direito para todo mundo à saúde e ao bem-estar. Então, quem quer ir atrás do seu direito, pode ir lá e falar, ó, eu estou indo contra a lei, o habeas corpus é isso, né? Você tem que admitir que você está contra a lei, mas que você tem uma boa razão e uma razão constitucional para você fazer isso. Aí o juiz te permite ou não fazer esse cultivo. Doutora, para um paciente aqui no Brasil, qual o caminho que ele precisa percorrer para ter acesso a um tratamento com cannabis? Certo. Primeiro, estudar o assunto. Estuda, leia, vá na internet, veja o vídeo. Assista o Tecmundo, gente, para se educar. Este podcast. Especificamente esse podcast. Então, acho que primeiro as pessoas se familiarizarem com esse assunto. Segundo, ter a consciência que a cannabis não é milagre. Terceiro, ir atrás de um médico e perguntar para esse médico se ou ele tem uma equipe multidisciplinar, primeiro. Segundo, se ele faz o acompanhamento dos pacientes e se ele não faz, se ele vai estar disponível para atender, quanto tempo vai demorar para ele responder e que dias que esse paciente vai poder ligar para ele.
Então, fazer essas perguntas. Depois disso, resolveu usar cannabis? É ter consciência que a cannabis não é um milagre. Você vai investir um dinheiro. Não é de graça ainda. Esperamos que um dia seja, mas ainda o estado de São Paulo não está fazendo essa distribuição, e mesmo que fosse. É uma enxugação de gelo se a mudança do estilo da vida não acontece. Então, você é paciente, você quer usar cannabis, melhore você do jeito que você pode melhorar a sua saúde antes de usar cannabis, para aquilo ali ser mais efetivo. Então, vai fazer uma terapia, faça meditação todo dia, pare de comer besteira, porque se você tem dor e você está comendo glúten, não faz sentido nenhum você gastar esse dinheiro. Você vai enxugar gelo. Não faz sentido você se inflamar mais com uma comida. Então, mudar a alimentação e fazer exercício físico, ou passivo, ou ativo, ou alguma movimentação. Então, esses seriam os passos que eu recomendo. E trazer essa liderança da sua saúde para você mesmo. Você tem que liderar. O médico não tem condição nenhuma de falar aumenta e diminui e te largar. Isso não vai ser efetivo. Você tem que aprender. Então, faça perguntas para o seu médico. Como é que eu faço? Por que eu estou sentindo isso? Eu estou com um efeito colateral. O que eu faço com isso? Então, não terceiriza a sua saúde. Você não sabe se ele estudou. Te falar que isso... O Brasil é péssimo para estudo. Não tem teste. Não é igual a OAB, que você faz o teste e você é minimamente ali avaliado. Não tem teste para médico? Não. Não dá para saber se o médico estudou. Então, estude você. Vai na internet, procura. Se o médico prescreve alguma coisa, vai na internet, faça a sua busca, vê o que é. Quanto tempo eu vou usar isso aqui? Se é cannabis, se é medicamento, o que seja. Então, trazer essa liderança para si mesmo. Legal. Doutora, antes da senhora contar pra gente onde que eles podem te encontrar, que estão assistindo a gente, eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que eu converso, que era saber se a gente esqueceu de comentar algum ponto, se tem algo que você pense, pô, por que ninguém nunca fala disso? Tem alguma coisa nesse sentido na sua cabeça ou não? Olha, o que eu queria dizer é que tem muita informação sobre esse assunto. E as pessoas estão sofrendo à toa. As pessoas estão sofrendo à toa sem precisar sofrer. Então, aqui, na realidade, o preconceito pode matar mesmo. A burrice pode matar. Então, eu diria que, sabendo dessa informação, se vocês que estão nos escutando, escutarem alguma pessoa que tem algumas das condições que eu vou falar agora, espalhe essa palavra. Não precisa ser médico para salvar os outros, não precisa nem ser profissional de saúde, precisa ser só humano, só ser humano. Então fale sobre esse assunto no Uber, fale desse assunto com o tio do churrasco do domingo, com a professora que está com síndrome do pânico, e aí quem sabe isso não possa ser uma ferramenta para essas pessoas. Então, acho que é importante todos sermos agentes de transformação. E aí, quais são as condições, né, que a cannabis pode ser mais efetiva? A gente tem robustez de artigos científicos em algumas condições. Então, tem um livrinho do Conselho Federal de Medicina, da editora do Conselho Federal de Medicina, que menciona 3 condições onde temos evidências conclusivas segundo o livrinho do Conselho Federal de Medicina. Elas são dor em adultos, espasticidade da esclerose múltipla, que é o tipo de rigidez muscular, o músculo fica durinho, e temos também náuseas e vômitos de quimioterápicos. Isso segundo o livrinho. Como a gente tem um medicamento registrado nos Estados Unidos, FDA, porque a gente também tem evidências conclusivas do uso em epilepsias refratárias. Então, essas são condições que a gente tem muito artigo científico. Então, evidências conclusivas. Temos evidências que têm uma efetividade. Tem algumas outras condições que a gente não tem tanta evidência conclusiva, mas na prática clínica, a gente vê uma melhora absurda do paciente. Como, por exemplo, ansiedade e insônia. A gente tem evidências moderadas nessas condições, distúrbios do sono, e alguns tipos de ansiedade, mas na prática clínica é tão positivo, e considerando que o Brasil é o país que mais consome Rivotril do planeta Terra, Nossa, a gente ganhamos essa, Paião.
Então, como a gente é o país que mais consome Rivotril, a gente tem uma opção, né, de substituição, acho que é muito importante. E o Zolpidem, uma epidemia. É hoje uma epidemia de Zolpidem. Então, a gente poder ter algo que possa substituir o Zolpidem, eu acho que pode ser importante. Então, acho que são essas as condições que a gente pode falar mais, mas no consultório a gente vê outras que têm respostas positivas e que a gente tem quase, assim, tem pouco, tem evidências limitadas. Por exemplo, doenças autoimunes, então psoríase. As pessoas com psoríase, podem considerar no seu tratamento tanto o uso do tópico do produto na pele, quanto a ingesta, porque alguns desses pacientes têm dores também articulares, dependendo do tipo de psoríase. Tem pacientes com depressão que têm respostas positivas, apesar de a gente não ter muita evidência científica. A gente tem pacientes com dependência química, que usa, inclusive, de cannabis, rica em THC, que tem uma dependência próxima ao café. Se você toma café todo dia e você para de tomar café, 15 dias você vai ficar chato. Chato de galocha, mas não vai morrer. Não vai para o hospital. O álcool, você morre, tá? Se você é dependente químico de álcool e você para de tomar o álcool de um dia para noite, você morre. Aí como é que o álcool é vendido na rua? Né? Mas enfim, então depressão, distúrbios de humor de uma maneira geral, a gente tem respostas na prática clínica, endometriose, a gente tem respostas positivas, psoríase, essas dependência química, essas são algumas outras que a gente também tem respostas positivas. Legal. Antes da gente encerrar, eu só queria fazer um comentário aqui no começo. Você falou que você tinha síndrome de salvar os outros. Síndrome do cavaleiro branco. E ouvindo tudo isso, eu acho que você é esse cavaleiro branco mesmo. Porque essa cannabis, tudo isso que eu ouvi, que eu aprendi aqui, eu tô achando incrível. Realmente você está, sim, salvando os outros. Ai, vem também, traz o seu cavalo. Te dá uma bandeirinha. Pai. Mas é que, como pessoa que fez medicina por idealismo, eu ver um negócio que é tão simples e tão transformador, não tem como a gente não pegar para si. E lembrando que a cannabis matou 0 pessoas até hoje nos seus 5 mil anos de história. Pessoas morrem de água. Não precisa ser tanta água assim pra você morrer também, não. Você toma alguns litros de água, você pode morrer. Tem gente que morre de amendoim, de banana. Pois é. E cannabis não, a não ser que caiu uma tonelada na sua cabeça, aí talvez você morra. Mas tirando isso, não. Então a segurança tem que ser considerada dessa planta. Sim. Pode não ser a melhor efetividade em termos de artigos científicos, mas a segurança existe, não é uma segurança absoluta, existe contraindicação em algumas condições, não tem evidências, ou a gente vê que tem algumas condições que não têm efetividade muito boa, mas a gente tem que saber que é uma opção. E se eu sou paciente e eu tenho algumas dessas condições que eu falei aqui, eu iria até o Japão atrás disso. Eu quero saber o que o médico falou pra mim, se ele gosta ou não gosta. Porque médico não tem direito de ser preconceituoso, não. Ai, não gosto, não sei. Vai em outro. Não estudou o suficiente. Se seu médico é preconceituoso e fala pra você que não serve, não presta, sem estudar, você pega o seu dinheirinho e você vai no médico do lado, e no outro, e no outro, e no outro, até alguém cuidar de você de forma apropriada. Então, acho que tem que trazer essa consciência pros pacientes. Não vai depender do médico. Você não sabe se ele estudou. Porque é o que eles fazem hoje. Ah, não serve pra isso. Não temos evidências. Tá. Eu quero tentar mesmo assim. Se tá falando que tem, liga lá no meu consultório, pede o artigo científico. Não precisa eu atender você, não. Pode ligar lá, o artigo científico que você quiser. Alguém da minha equipe vai te dar esse artigo e você vai lá e conversa. E a conversa tem que ser assim. Olha, não tem artigo científico. Realmente, eu liguei lá no... Não precisa nem falar que ligou no meu consultório. Eu tô sabendo aqui que não tem evidências conclusivas em ansiedade. Mas tem muita gente usando. Por que eu não posso usar? Por que o meu vizinho pode usar e eu não tô podendo usar? Por que você não quer prescrever pra mim? Pergunta, você tá pagando. Então, as pessoas têm que se conscientizar que elas são donas da sua saúde. O médico é uma ferramenta. Eu não tenho que mandar em ninguém. É o paciente que tá pagando. Não é pra ele mandar em mim também, não. É pra gente trabalhar em conjunto e ser transparente. Se um paciente me perguntar, existe evidência conclusiva de que cannabis é bom pra ansiedade? Eu vou falar, não. Tem não. Mas tem evidências moderadas e talvez seja positivo pra você. Sim. Vai resolver? 100% não sei.
Podemos tentar. Esses são os pontos positivos, esses são os riscos que você está correndo, esses são os possíveis efeitos colaterais, e quem tem que tomar essa decisão não sou eu, é o paciente. Se ele for educado sobre o assunto e ele tomar uma decisão educada, a responsabilidade da saúde dele é dele mesmo. Então pode ser que ele melhore e pode ser que ele não tenha resposta positiva, mas ele vai estar, ele foi orientado e educado para tomar essa decisão. Então eu acho que a gente precisa educar as pessoas e não terceirizar a sua saúde. Que ideia maravilhosa. Sim. Doutora, se alguém está assistindo aqui, a gente quer te encontrar, Certo. quais são seus pontos de contato? Então, eu tenho o meu Insta, DRA Carolina no 7, tem um canal no YouTube também, DRA A gente vai deixar Carolina aqui no embaixo. 7, certo. Tem o Facebook, tem os telefones da minha clínica, eu posso deixar com vocês depois, mas lá no meu Insta tá. Legal, a gente informação. coloca na descrição desse vídeo, então. Legal. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu amei esse papo. Para mim ótima foi uma conversa. aula e eu já quero aqui já deixar um convite para uma parte 2 pra gente fazer um Obrigada. próximo, porque eu quero aprender muito mais. Eu adorei o papo de hoje. Muito obrigado, viu? Legal. Olha, eu queria agradecer, né? O Tom já está mais envolvido nisso há alguns anos. Vocês têm uma forma de comunicação que é muito séria e legítima nessa parte de tecnologia. Isso vai mudar o mundo, é a tecnologia que está impulsionando a gente. Então, eu agradeço não só a seriedade, mas o profissionalismo e a sensibilidade de falar desse assunto tão, assim, delicado, né? Numa forma tão séria. Então, eu agradeço a preocupação com todos esses pontos e falar sobre esse assunto, que é a minha paixão. Uma alegria. Muito obrigado. Tom, obrigado pela presença. Imagina, foi maravilhoso. Aprendi muito também. Acho que tem assunto de sobra para uma parte 2 aí. Com certeza. E você que assistiu, se você gostou, não esquece de deixar aquele comentário bacana. Se tiver alguma dúvida, escreve aí. Quem sabe alguém da equipe da doutora não vem e não responde vocês. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like. A gente se vê no próximo programa. Um grande abraço. Fiquem em paz. Tchau, tchau.